possibilidade de ver essa conversa do Miguel Horta, que vocês já conhecem, né? Pessoa bastante conhecida aqui da região, o contador de histórias tão importante, artista plástico maravilhoso, e vai estar acompanhado, então, pela Rita Pimenta, que é jornalista do Jornal Público, e tem um blog que eu recomendo a vocês, que é o Letra Pequena. Ela sabe muito de literatura infantil e juvenil e sabe muito também de dialogar com as pessoas. E eu acredito que vai ser um diálogo muito bonito esse. Enquanto eles terminam aqui, eu queria ler rapidamente quem é Pitum Keldo Amaral. Que eu, por exemplo, para mim vai ser também uma surpresa que eu não conheço, estou muito interessada em saber. Que tarefa é esta de apresentar o multifacetado Pitum Keldo Amaral? Francisco Pires, desculpa, acho que é Kel, não sei se pronuncia assim. Pires Keldo Amaral. Melhor seria convidar-vos a sentar na cozinha das casas do Visconde, em Canas de Senhorim, para entabularem uma boa conversa com o anfitrião sobre episódios da sua vida. Fugiríamos, assim, às biografias tradicionais que formatam a memória e organizam personalidades e percursos numa febre taxonomista. Quando começarmos a rir com uma história contada, ou ficarmos a pensar num episódio narrado, então sim, estaremos a conhecer melhor o Pitum. Depois, ele olhará para nós, cofiando o bigode, endireitando-se no lugar, enquanto, sorridente, percusta o seu interlocutor. Uma visita ao recém-inaugurado Museu da Família Keldo Amaral, em Viseu, enquadra bem Francisco no contexto da família e permite-nos entrever o seu trabalho enquanto arquiteto, ilustrador, performer, ator e mediador cultural. No Rio de Contos, interessa-nos particularmente o seu lado de contador de histórias. Algumas vestidas para a literatura e publicadas, como é o caso de o Zibirigdófilo e outras histórias, metade comédia, metade drama, contos, ou a verdadeira história, agora desvendada do Zibirigdófilo. Bom, então, acho que já está tudo arrumado aqui, então eu chamo para essa conversa Miguel e Rita. Palmas. Fica aqui. Assim nem eu vejo. Olá, Pitu. Estás a ouvir? Espero bem que sim. Olá, Pitu. Estás a ouvir? Oh. Agora esta parte do... Não sei se ele tem som. Tens o som desligado? Tem que ligar o som. Podes falar. Agora já me ouves? Já hoje. Já. Muito boa tarde. Eu agora, por causa das dúvidas, vou mostrar aqui o livro para vocês lerem o nome como deve ser. Então agora leiam lá. Pronto, ok. O mistério está resolvido, mas não sei se o mistério do animal fica resolvido de vez. Mas pronto, isso é outra história. É de facto um prazer e tem um significado muito grande para nós ter o Pitum connosco hoje e ter a Rita Pimenta. Ter estas duas pessoas tão especiais para nós. Por um lado o Pitum, porque... quando se fala de narradores, contadores de histórias, eu lembro destes. A narração começou há muito tempo atrás e começou na avó da avó da avó, como diz o Ângelo. E a avó da avó, que ouviu da avó da avó da avó, que contou a avó da avó da avó e por aí fora. Mas o Pitum trouxe mais histórias e as pessoas que criam as suas próprias histórias acrescentam sempre uma mais-valia. Acrescentam sempre sonho. E a Rita, porque
tem acarinhado tanto a literatura para a infância, a mediação de livro e da leitura. Aquele blog é sempre uma fonte de inspiração e é também uma ferramenta extraordinária para muitos professores e para muitos contadores de histórias. E por isso, Rita, és de facto a pessoa indicada para estar num encontro que não é um festival. Um encontro informal, como o Rio de Condes. Obrigado por estares connosco. Obrigada. E agora a palavra é toda tua. Não é toda, vais ficar aí. Está bem. Boa tarde. Tenho que agradecer à organização, apesar de não ser um agradecimento muito sincero, porque eu gosto mesmo de estar desse lado. Fico um bocadinho perturbada quando fico aqui na arena, digamos assim, mas também ter a oportunidade de falar diretamente com Pitum, não sei se eu também posso chamar-lhe assim, uma vez que não o conheço, ou antes, eu conheço, ele é que não me conhece. Estamos num encontro de contos, de oralidade, nós todos os que estamos aqui certamente somos viciados em livros, histórias, uma espécie de narrativo-dependentes, e portanto o que é que eu vou pedir que o Pitum nos faça é contar as histórias dele, e ficarmos a perceber um bocadinho melhor como ele foi também pioneiro nesta atividade, por assim dizer, chamar-lhe atividade, ou nesta arte, se quiserem. E a começar pelo princípio, que era porque Pitum e se gosta de ser tratado assim. Ouviu-me? Ouvi muito bem. E agradeço muito o vosso convite para participar. Nunca participei numa coisa deste género e confesso que fico muito pouco à vontade. Com o andar da conversa eu espero que isto melhore, mas para já tivemos aqui tantos problemas com botões e carregar aqui e dali não dá, que já podia ficar ali enervadíssimo, mas espero não estar assim tanto e poder conversar como deve ser. Ora bem, os meus pais eram muito jovens quando casaram, minha mãe nem 20 anos tinha e eram bem dispostos e brincalhões. E então, quando eu nasci, deram-me um nome assim, patusco. E o nome não era Pitum, era Zbiriguidum. E depois, com o andar dos dias, foi virando Pitum. E acabou por ficar Pitum. Eu não me importo nada que me chamem Pitum, até me dá jeito. Eu explico porquê. Porque, na realidade, chamo-me Francisco. Mas o meu pai também se chama Francisco. O meu avô materno chama-se Francisco. O meu avô paterno chama-se Francisco. E acho que o meu bisavô também se chamava Francisco. E já eram Franciscos a mais, de modo que deu-me jeito, para certas coisas pelo menos, ter um nome diferente de tanto Francisco. Ainda por cima, sendo o meu pai arquiteto e eu também fui parar a essa profissão, de maneira que já eram Franciscos Queiros do Amaral a mais. Pronto, a razão foi só esta. Quando comecei a escrever histórias ou a contar piadas ou qualquer outra coisa, isso então dava-me um jeitão. Ser senhor arquiteto para as coisas sérias e Pitum para as coisas divertidas. E fica-lhe bem. Queria só, quando falou nos seus pais, pronto, penso que as pessoas sabem, a Maria Keilo e Francisco Keilo do Amaral, e falou na sua opção de arquitetura. Uma das perguntas que eu tinha aqui pensada era justamente se sentiu muito condicionado a seguir essa carreira, enfim, por ser filho de pessoas ilustres e reconhecidas nessas áreas. Ou foi naturalmente ou foi mais ou menos condicionado? Não podia deixar de ser condicionado, porque ainda por cima os meus pais, naquela época, tinham muito ateliês em casa. O meu pai reservava um quarto para o seu ateliê de arquitetura, que era muito caseiro, tinha 3 ou 4 estiradores com jovens arquitetos, e a minha mãe tinha também um quartinho onde fazia o seu ateliê de pintura. Portanto, a arte estava em casa. E é inevitável que nos influencia
ver arquitetura e arte todos os dias. E como ainda por cima os arquitetos que o meu pai tinha como colaboradores eram jovens e tinham pachorra para maturar, eu passava temporadas no ateliê, chegava a ir dormir para lá, porque eles trabalhavam também à noite, levava um cobertor e deitava-me debaixo dos tiradores e acabava por dormir lá. E é capaz de haver algum contágio, alguma coisa que passe dos tiradores para baixo. Não acredito que seja verdade, porque eu também tenho tido ateliês em casa e os meus 3 filhos, um é geólogo, outro é cirurgião e outro é agrónomo, portanto não se contagia assim tanto. Mas, de facto, eu tinha muita arte em casa a influenciar. No entanto, tive até uma certa altura dúvidas se seria esse o meu caminho, porque eu gostava muito de ser professor, gostava muito de ensinar, gostava muito de crianças e achava que a profissão de professor que era muito, muito importante, muito digna. Sempre pensei que os professores primários deviam ser das pessoas mais bem pagas do país. De modo que a verdade é que experimentei, quando eu estava no final do curso, fui para a arquitetura, para o curso de arquitetura, mas quando estava já no final do curso, fui também professor do ciclo preparatório, do chamado ciclo preparatório. Portanto, experimentei uma coisa e outra. E tinha a informação de que tinha tido uma formação em ciências pedagógicas. E, portanto, também fiz o curso de ciências pedagógicas, portanto, podia ser professor efetivo, etc. Mas duas razões me levaram-me a preferir a arquitetura. Uma é que os professores, afinal, eram muito mal pagos. E outra é que cansava tanto. Cansa tanto ser professor de miúdos daquela idade, entre os 10 e os 12 anos. É muito engraçado, mesmo muito engraçado, mas cansa que se farta. De maneira que acabei por ser arquiteto, com umas saídas como professor de vez em quando. Enfim, fui subindo, acabei professor universitário, portanto, lá fui professor de vez em quando. Tive várias experiências como professor, mas sou mais arquiteto que outra coisa. Mas também fez uma perninha como ator. Não quer contar essa parte? Isso foram brincadeiras. Fizemos muitas brincadeiras. Tivemos um grupo de amigos muito engraçado numa certa época da vida e como tínhamos a sorte de morar numa quinta, onde estávamos à vontade, podíamos fazer brincadeiras dentro de casa, fora de casa, e as pessoas com quem me dava eram pessoas muito dotadas. Fazíamos muitas brincadeiras teatrais, mas não tinha nada ligações ao teatro a sério, nem queria ser ator de teatro. Fazia brincadeiras com os outros. E os outros eram o Fernando Assis Pacheco, era o Vasco Vieira de Almeida, era o José Paulo e Carmo, era o António Gabriel Vaz, era o João Esteves da Silva, era uma série de gente. O João Cotileiro. Como? O João Cotileiro também. O João Cotileiro também entrava. Entrava toda a gente. Nós conseguíamos meter toda a gente ao barulho, mesmo que as pessoas não quisessem, não será bem o caso, mas que achassem que não tinham jeito nenhum, mas para fazer aqueles papéis, aquelas brincadeiras, servia. Quem também partilhava dessas brincadeiras era o José Fonseca e Costa, o cineasta, que era irmão da mulher do Vasco Vieira de Almeida, e entrou no Quilas, foi no Quilas a Mal da Fita. E também, pois, ele começou também a acompanhar-nos e a levar
aquilo mais a sério, trazia até colaboradores, e fizemos uns filmes que eu nem sei se ainda existem. Havia Era o Quinto do Mal da Fita. Esses eram os filmes sérios, mas a gente fazia filmes que não eram sérios. Fizemos um filme que era muito bonito e que eu tenho pena que se tenha perdido, que eram As Rosas de Todo o Ano, do Júlio Dantas. Aliás, o Júlio Dantas serviu-nos para muitas malandrices, muitas brincadeiras, e As Rosas de Todo o Ano foi um grande sucesso. Mas tinha uma certa malandrice política, de maneira que tenho a impressão que fizeram-no desaparecer. O próprio Fonseca Costa escondeu em qualquer gaveta porque ele nunca mais apareceu. É natural. Mas o nosso teatro era assim. O nosso teatro era em casa, aos fins de semana, a brincar. Alguma coisa que não fez que gostava de ter feito? Alguma limitação política, eventualmente? Bom, politicamente, a nossa ambição era realmente mudar o rumo das coisas, mas isso era um pouco mais complicado, embora às vezes essas coisas com humor, com sarcasmo, sejam atingidas, mas naquele caso não deitámos o Salazar abaixo graças ao nosso teatro. Mas as histórias servem também para isso. Também serve, é verdade. E usou-as nesse sentido, de alguma maneira, que nos queira contar? Não me recordo. Não quero dizer que não tenha escrito textos com intenções políticas, mas não através do teatro, nem de coisas desse género. Estamos num encontro de contos, de oralidade, de comunicação. As histórias fazem-nos falta, porquê? Não podemos viver sem histórias? As histórias nasceram um pouco desses encontros e dessas brincadeiras que nós fazíamos. E vai haver aí uma das suas perguntas que eu já sei, é como é que gostava de ser recordado. E eu digo, eu já sou recordado, porque houve uma colaboradora minha que se lembrou de mandar postais para eu e a minha mulher irmos à Cornélia, que foi aquele famoso concurso na televisão. E pronto, e nós tivemos que ir à Cornélia e cumprir o nosso papel. É verdade que E fizemos rir as pessoas. As pessoas acharam-nos graça. Portanto, isto parece quase impossível. Já lá vão, sei lá quantos anos, 40 e muitos, quase 50 anos. E acontece-me frequentemente ainda na rua ou numa loja, o senhor não é o Pitum da Cornélia? Não foi o senhor que deu na televisão? Eu acho muita graça a esta maneira de dizer, uma pessoa dar na televisão. Portanto, eu já dei na televisão, já fiz rir as pessoas já se recordam de mim, já não preciso mais nada, já me sinto célebre. E foi aí que, efetivamente, as histórias começaram a ter mais importância, porque as pessoas acharam alguma graça às nossas brincadeiras e pediram-nos para começarmos a fazer programas infantis, também para a televisão. E fizemos a Loja do Mestre André, aquele Vitinho que fazia dormir os meninos, e aí comecei realmente a escrever histórias infantis, uma porção delas. E eram por encomenda ou era pensamento, era espontâneo? Era mais encomenda. Aí encomendavam-nos
um certo número de histórias e nós íamos à televisão, num determinado dia, uma determinada hora, e as histórias, algumas tinham graça, outras... Mas tinham liberdade na escolha dos temas? Os temas tinham liberdade na escolha dos temas? Tinham uma orientação ou... Eu gosto dos processos que estão lá. Sim, tínhamos liberdade. Depois fez-se uma experiência falhada quanto a mim, que foi a criação, também nessas sessões para fazer dormir os meninos antes de irem para a cama, criar umas famílias com várias pessoas e então uns eram atores, outros eram amadores, e contávamos uma história ou inventávamos uma situação qualquer. Mas isso para mim falhou. Eu tenho as gravações dessas cenas e não me agradam. Essas não tiveram graça. Eram já muito encomendadas e não tinham piada. Tinham as espontâneas. Uma coisa que é impensável hoje é que nós, nesse programa da Cornélia, tínhamos que ficar no pódio o tempo necessário até sermos destronados por pontos pelos concorrentes que apareciam. Nós não fomos destronados, é uma coisa muito honrosa para mim. Fomos alcançados pela Tareca e o seu filho. Tiveram a mesma pontuação que nós. E nós já estávamos no pódio há um mês, já estávamos cansados. E queríamos ir embora. E vocês venceram fanha, não foi? Hã? Vocês venceram fanha. Nós vestimos-nos de éguas menis com a corda ao pescoço e viemos despedir-nos, a família toda, do júri, e fomos embora e demos o lugar a outros que tiveram a mesma pontuação que nós. Como se fosse éguas menis. Pronto. E nessas estadias no pódio, que duraram um mês, portanto, várias 4 ou 5 semanas, nós fazíamos rábulas, brincadeiras de improviso, não, porque nós preparávamos, mas não dizíamos nada a ninguém. E no meio nos intervalos das filmagens, que são imensos, as pessoas não fazem ideia o tempo que dura uma gravação daquelas, é de manhã à noite, para nos divertirmos, fazíamos coisas inesperadas, que nem os desgraçados dos diretores do programa, o Solnado, o Fialho Gouveia, etc., não sabiam. Portanto, nós combinávamos com os câmaras e diziam, olha, nós vamos fazer isto assim, assim, e vocês filmam. Eles filmavam e aquilo saía em direto para a televisão. Sei lá, por exemplo, eu descer com uma corda vestido ou despido de Tarzan e vir da teia até cá abaixo e ir para a plateia vender postais com fotografias de macacas nuas. Atrevimento. Isso era perfeitamente inesperado. Eu lembro-me que o Solnado e os outros diretores do programa ficavam interditos, não sabiam o que é que haviam de fazer, a gente ria-se. A televisão hoje é completamente diferente, está tudo cronometrado, tudo preparado, tudo encaixado como deve ser, mas olha, esse foi um período muito divertido. Mas isso era feito em família, era o Pitum com a esposa e com os filhos. Exatamente, a maior parte das vezes era só eu e a minha mulher, mas na despedida é que foram os filhos todos, que são 7, não está nada mal. Eu contribuo para a etnografia. Não está nada mal. E depois, então, é que nos encomendaram um programa infantil
integrado na loja do Mestre André, que era um outro programa, e aí entravam sempre os 7 filhos. Sim, e não era fácil porque eles às vezes recalcitravam muito, já estavam fartos daquilo. Mas pronto, esses programas foram engraçados. Não sei se ainda existem. Os da Cornélia destruíram-nos todos. Também é uma situação engraçada. Alegando que havia muita falta de película, gravaram outra coisa em cima dos programas da Cornélia. É uma coisa estranha, mas é verdade. É pena. Agora, pois, nós também temos pena, mas foi o que aconteceu. Falta que faz um bibliotecário, um documentalista, não é? Miguel, Um arquivista, mas agora a RTP está diferente, felizmente, depois dessas barbaridades. podes fazer algumas perguntinhas para eu acalmar. Não são tanto perguntas, porque eu já li as tuas, são todas boas as perguntas. Das coisas que eu mais gosto não tem a ver com contos, mas tem a ver com o cartoon. Eu gosto muito do Ilucidário Madeirense, que acho engraçado aqueles desenhos que foram feitos na época dos filmes, não foi mais ou menos na altura em que vocês, na altura em que conheceste a Lira na Madeira, não foi? Eu fui para a Madeira trabalhar com o arquiteto José Rafael Botelho na Câmara Municipal, fazemos o plano diretor da cidade. E sempre e fui com a minha primeira mulher e os meus filhos, e os meus 3 rapazes. E nessa altura estava a ser refeito, digamos assim, um jornal que era o Comércio do Funchal, que já existia, mas foi adquirido por um grupo de jovens e estava com uma dinâmica muito engraçada. Eram rapazes muito novos. Desculpem, a memória falha-me e eu já não me lembro dos nomes das pessoas nem nada, mas são nomes que depois ficaram famosos no jornalismo. E eu ingressei naturalmente nesse grupo de gente nova com as minhas habilitações, que era ou escrever qualquer coisa ou fazer uns bonecos, uns desenhos, que também gosto. Pronto. Em casa eu via a minha mãe fazer ilustrações e também queria fazer. Via o meu pai a fazer arquitetura e também queria fazer. Portanto, diverti-me no Funchal a fazer cartoons que saíam todas as semanas no Comércio do Funchal. Além disso, fazia outros bonecos só para o meu gozo e encontrei um livro engraçadíssimo que se chama O Ilucidário Madeirense. Foi escrito há muitos anos, mesmo há muitos, com coisas interessantes da história da Madeira. E algumas eram tão divertidas, que eu ilustrava-as. E cheguei a uma certa altura que tinha ilustrações suficientes para fazer um livro. E tive a sorte do senhor presidente da Câmara nessa altura, que era uma pessoa interessante, esclarecida, culta, me pagar a edição e pronto, editámos o Ilucidário Madeirense, que eu chamei Subsídios para o Conhecimento da Ilha da Madeira. E pronto, e fiz esse livro de cartoons. Mas era o seu registro preferencial para isso, por serem textos de humor? Ou não? Era uma maneira de brincar com a história da Madeira. Os cartoons eram mais intencionais e mais provocatórios, com graças relativas
à cidade, aos seus problemas urbanísticos, etc. Pronto, esses eram mais intencionais. Os outros eram mesmo só o gozo. E qual era a técnica? Qual era a técnica? Carvão? Lápis? Não, era tinta da China, desenho a tinta da China. Ok. Gosto de ver isso. Queres fazer mais alguma pergunta? Posso continuar? Bom, eu tinha aqui umas perguntas mais vastas. Trouxe um guião e dei um guião porque não sabíamos como é que isto ia funcionar em termos práticos, se ia ser gravado ou não, porque normalmente não revelo as perguntas, até porque as perguntas, às vezes pensa-se fazer umas, mas o decurso da conversa leva-nos para outro caminho e isso é que é vivo. De qualquer forma, gostava de lhe fazer estas perguntas mais gerais sobre o estado da cultura em Portugal e da arquitetura e da ilustração. Como é que acha que está aqui a nação? Pessoas com bastante percurso, é bom nós ouvirmos, nós os mais... nascemos há menos tempo, já não somos jovens, mas nascemos há menos tempo. Agora, eu não sei se as pessoas estão dispostas a estar aí a ouvir-me até logo à hora do jantar. Não, vai sintetizar. Porque há tanta coisa para dizer acerca disso. Diga o essencial. Olha, a cultura, eu realmente já tenho uma porção de anos que é um exagero. Nunca pensei chegar a esta idade tão provecta, que é uma palavra que é muito interessante. Portanto, já vi muita cultura na nossa sociedade e na nossa terra. E considero que a cultura em Portugal deu saltos enormes. Não só a cultura, muita coisa, tanta coisa. Mas a cultura tem sempre deficiências, carências enormes, etc. Mas se a gente comparar com a cultura daqui de há 50 anos, é outro mundo. E eu, neste momento, até fico baralhado, confesso, com a quantidade de grupos de teatro que existem, de cineastas com valor que se manifestam. Eu sei lá, acho que a cultura em Portugal está bem, está em muito bom caminho, mas com aquelas dificuldades, ainda por cima neste momento, com as dificuldades trágicas da pandemia que dão cabo de 2 anos de trabalho e de fruição ao público e que a gente ainda não está muito tranquilos quanto ao que se vai seguir. Mas a parte literária, quando me pergunta quanto à literatura, e isso já tenho mais dúvidas. Porque, por um lado, a internet, o acesso às notícias e aos programas, culturais, teatrais, literários, etc., através dos meios audiovisuais, também evoluiu tanto, que eu vejo para os livros dificuldades cada vez maiores. Gostava de falar nisso por experiência própria. Com essas histórias que fiz e com essas outras coisas que ia escrevendo, sim, porque sim, não interessa agora estar a explicar para que é que escrevi. Umas coisas eram
as coisas eram variadas, umas eram coisas profissionais de arquiteto, outras eram ficção, outras eram brincadeiras, etc. Quando me reformei, fui às gavetas e tirei de lá o que lá tinha da papelada. Constatei que tinha 12 livros para publicar. Também é um disparate. 12. A pessoa ter tanta coisa para publicar. E desses livros para publicar, eu já estou aqui a viver na Beira Alta há 27 anos e a bater a várias portas para ver se consigo publicar os livros. E consegui, com um esforço terrível, e muitas vezes pagando do meu bolso, consegui publicar 5. Consegui publicar 5. E as conversas que tenho com os editores, e conheço vários editores, felizmente tenho vários amigos editores, eles queixam-se tanto, que não conseguem vender os livros, que é uma dificuldade terrível, que as pessoas não leem, que eu fico muito desconsolado. Os meus livros já os pus dentro de umas caixas e escrevi por fora o que era, e os meus filhos e os meus netos, um dia, quando descobrirem aquilo, onde dar algum destino. Mas admiro-me, fico mesmo muito admirado, porque a sensação que tenho é que realmente as pessoas não leem os livros. E vou ao Pingo Doce ou a um supermercado, coisa assim, e vejo estantes cheias de livros, uns calhamaços de 600, 700, 800 páginas. E eu pergunto, mas quem é que lê isto afinal? Está aqui qualquer coisa que não bate certo, ou eu estou completamente fora deste mundo. Porque continuam a editar-se livros, continuam a aparecer livros à venda. Isso dá muito que pensar. E livros realmente maçudos. Outra coisa que também me surpreende é a quantidade de livros infantis. Centenas de livros infantis, há coleções enormes de livros infantis. Eu disse, será que isto se vende? Assim tanto livro infantil, ilustrados. Pronto, isso é outra área que também gostava de abordar. Como já disse, a minha mãe ilustrou muitos livros infantis, era uma excelente ilustradora. Ora, só um bocadinho. Ainda a entrevistei. E a minha mãe teve grandes amigas e amigos pronto, com quem se entendia tão bem, que os livros eram complementares, a parte ilustração e a parte texto casavam perfeitamente. Uma era a Matilde Rosa Araújo, outra era a Maria Cecília Correia. Eram pessoas que fizeram livros infantis que eu admiro muito, que gosto muito. Outra pessoa que também, o primeiro livro que a minha mãe ilustrou era da Irene Lisboa, foi nossa amiga durante toda a vida. Até eu também ilustrei um livro da Irene Lisboa, outro da Ilse Loz, etc. Pronto. E as ilustrações eram para nós obras, não é obras de arte, não vamos agora estar a puxar para essa área, para essa conversa. Eram ilustrações daquele texto, daqueles livros feitas com amor e com muito sentimento. E eu agora vejo os livros infantis com umas ilustrações estereotipadas de computador, secas, ou então completamente confusas, excessivas. Será que as crianças percebem, acham alguma graça àquilo? Aquilo é só pela cor, para encher
Não sei, eu digo-lhes, pode ser que esteja completamente errado e que esteja a dizer grandes disparates, mas Há de tudo, há de tudo. Há muito a ilustração berrante, quase, digamos assim. Parece que tem que ser colorida, se é para uma criança tem que ser quase psicadélica, mas também têm aparecido uns valores diferentes e umas novas técnicas, mas o que também me parece, me é permitido dar a opinião, é que falta neste momento ilustradores que venham das artes plásticas e não das artes gráficas. Atualmente, a maior parte dos livros, que eu gosto também, mas excessivamente artes gráficas. Portanto, falta a pintura, falta a textura, falta aqueles ambientes diferentes, até aqueles soturnos, os medos, como já se falou aqui, falta a composição diferente. Eu acho que pode perfeitamente falar em obras de arte, porque vocês têm livros maravilhosos e, portanto, a arte é toda grande. De modo que não se iniba de falar em obras de arte do seu trabalho. Temos de acabar? Eu também lhe podia falar noutra das minhas áreas, que é a arquitetura. Já me perguntou várias coisas e a arquitetura tem sido um bocadinho esquecida. Também tenho que lhe confessar que, neste momento, vejo fazer por esse mundo fora, felizmente em Portugal ainda não tanto, mas vejo fazer edifícios de tal maneira fantasistas, desnecessariamente, caríssimos, com custos astronómicos. Uma pessoa fazer edifícios em forma de parafuso, em forma de autocolismo, em forma de sei lá o quê, só porque sim. Qual é a necessidade? Só pelo extravagante? Se não é extravagante, já não cativa as pessoas. A gente vê aqueles países árabes, disparates, que loucuras que eles fazem. Isto para um professor de arquitetura, que eu fui um modesto professor de arquitetura, tem uma influência horrível. Não faz ideia, a gente quer introduzir nos alunos a noção de que a arquitetura tem uma função social, que a arquitetura tem problemas económicos, que até em relação à situação climática, os edifícios podem ser um desperdício de energia, de gasto. De energia, disto e daquilo, daquilo outro, e a gente e é dificílimo agora a gente explicar isso aos alunos, quando antes explicava as coisas lógicas e sensatas. Agora não há coisas lógicas nem sensatas em certas áreas da arquitetura. Isso faz-me uma grande confusão. Felizmente, Portugal está bem servido de arquitetos. Tem arquitetos a mais, isso é um problema, sabe? Que eu sou o número 200 e qualquer coisa no Sindicato dos Arquitetos. Agora há 25 mil. Vê por aí a diferença. De maneira que os desgraçados dos arquitetos também para arranjarem trabalho, coitados. Estão aflitos. Estão muito aflitos. Nós já não temos muito tempo e eu não queria terminar sem que falasse no museu, o museu que abriu recentemente, a contar um bocadinho como é que foi essa peripécia, o que é que pretende, se tem tido muitas visitas, contar um bocadinho. Olha, nós tivemos um patriarca na família que foi o Alfredo Queiro, realmente um grande artista, polivalente, foi um bom músico, foi um bom pintor e produziu imenso e colecionou imenso. Pegou essa pecha também à família, é uma família de colecionadores, de modo que nós
temos um espólio, a família tem um espólio de coisas já quase com 200 anos, que são, quanto a mim e quanto a outras pessoas, muito interessantes para a história da cultura portuguesa. E, portanto, desde que o Alfredo Queiro morreu, que os descendentes pensaram em dar um destino àquele espólio. O Alfredo Queiro chegava a fazer exposições com 300 quadros, é uma coisa perfeitamente maluca. E diz-se que fez 2000, só quadros dele dava para encher 2 ou 3 museus. Bom, mas além disso, mereciam ser vistas e ser guardadas e ser mostradas. Tinha uma melhor coleção de instrumentos musicais antigos, que acabou, essa felizmente foi toda para o Museu da Música e está lá. Mas batemos a tantas portas, desde a minha avó, desde a filha do Queiro, até agora, andámos a bater às portas, façam um museu com este património, porque eram realmente pessoas que guardavam tudo. Há recordações da época que dão um panorama de todo aquele período, não só das obras do artista, mas de documentos da época, de fotografias, etc. E, normalmente íamos bater às portas das câmaras e tal. Todos nos recebiam excelentemente, simpaticíssimamente. Mas que excelente ideia, que bom, muito bom, isso é interessantíssimo. Batemos à porta da Câmara de Lisboa, já nos arranjava dois palácios para pôr as coisas e tal. Depois, entretanto, mudava a Câmara, mudavam os dirigentes, ficava tudo esquecido. Depois começámos a inclinar-nos para Sintra, porque o Queiro era um amante da Sintra e tal. Levámos o espólio todo, tudo aquilo foi tudo para Sintra. Esteve lá vários anos à espera. Não serviu para nada. Ao fim de 2 ou 3 ou 4 anos, trouxeram tudo outra vez para casa. Depois fomos bater à zona de Ferreira do Zezer, onde o Queiro ia veranear e pintava imenso e tal. Na Câmara de Ferreira do Zezer acharam muito interessante. Depois na Câmara de Tomar. Depois na Câmara de Torres Novas. Também. E na Câmara de Torres Novas estava vereador um irmão do Lobo Antunes, que era arquiteto e que infelizmente já faleceu. Entusiasmou-se imenso, encomendou-me um projeto e tudo. Eu fiz o projeto até ao pormenor da maçaneta da porta para o Museu do Alfredo Queiro. O senhor, coitado, teve um acidente, deixou de ser vereador da Câmara, voltou tudo outra vez para casa, tudo à estaca zero. Bem. Apareceu Sintra outra vez. De Sintra, agora desta vez é que vai, da segunda vez é que vai. Falava-se na Quinta da Regaleira, que tem uns anexos interessantes, era um sítio ótimo. Depois, numa Quinta da Abelheira, onde a Câmara tinha comprado uma casinha, um palacetezinho, com uma quinta à volta. Era fantástico, era lindo. Então, pronto. Também foi para o espólio todo também, para lá esteve, o espólio do Queiro, e também voltou já para casa. Há poucos meses voltou tudo outra vez para casa, a pandemia acabou com o turismo e aquilo já não fazia sentido e não sei o que mais. E entretanto o tempo passou, como disse, o Queiro morreu em 1907 e eu acabei por ficar com isto tudo às costas. Tenho com as costas largas, mas também não são assim tão largas, mas pronto. É muito. O que é que me ocorreu? O que é que me ocorreu? Ao longo destes 185 anos que a história começou com a vinda do Sinati, do Giuseppe Sinati, cenógrafo e meu trisavô, para o Teatro de São Carlos, fazer cenários, até hoje, e eu digo hoje, até à nossa filha mais nova, que é bailarina, há 13 artistas, 13 pessoas da família, todos ligados às artes. Então isto era capaz de ser mais engraçado. A gente deixar o Queiro com o seu espólio guardado à espera de melhores dias e tentar fazer um museu com as 13 pessoas. Isto é que em Portugal não há.
realmente mostrar 200 anos quase de cultura artística portuguesa num sítio só e contudo com pessoas da mesma família. Pronto. Então, também fui bater algumas portas e uma das portas a que fui bater, uma vez que estou a viver aqui perto de Viseu, foi à Câmara Municipal de Viseu. E aí falei com o Sr. Presidente, o Dr. Ruas, que estava para sair, e que disse que muito interessante. Pronto. E eu estou-lhe grato porque ele não me conhecia de sítio nenhum, também não conhecia as obras de arte, mas acreditou. Isto das pessoas serem crentes é muito positivo. Fundamental. Claro que vim para casa a pensar, porque é mais outra... Daqui a uns mais dias outra dizem que não. que vai falhar, mas pronto. Uma semana depois telefona-me uma secretária da Câmara a dizer: o Sr. Presidente diz para ir ver o solar da Casa da Calçada para ver se serve para o museu, se servir a Câmara compra. Eu fiquei assim, olha, isto parece que está a mudar, que as coisas estão a mudar. Fui ver o solar e servia. Então a Câmara comprou e a Câmara fez obras e o museu foi para lá. Levou muito tempo, porque as obras foram muito trabalhosas, o edifício era antigo, estava bastante deteriorado, mas abriu no dia 18 de maio deste ano um museu a que eu pedi que se chamasse Keil Amaral, porque Keil era a família que vinha de Lisboa, aliás vinha de mais longe, mas na realidade vinha de Lisboa, e que uma filha do Alfredo Keil casou com o senhor Amaral de Viseu, e portanto justificava-se que fosse em Viseu, e chamar-se-ia Keil Amaral. E pronto, e lá está o museu, é bonito, é simpático, ainda falta afinar, mas vai-se afinando, e tem pessoas, e as pessoas vão lá e acham graça, e eu estou contente, fiquei muito contente. Ainda bem, nós também ficamos. Vou só fazer a pergunta que eu faço sempre no final, que é o que é que eu não perguntei que deveria ter perguntado? Ou o que é que quer dizer ao mundo, digamos assim? Pois... Eu ao mundo queria dizer que tivesse juízo, mas parece um bom remate. Mas é um remate muito, um bocado pungente, porque eu realmente estou preocupado. O mundo não está bem, climaticamente, aí está mesmo bastante mal. Não está bem sanitariamente com estas pandemias, politicamente também não está bem, não é só cá, cá está uma atrapalhada, mas no resto da Europa também não está bem, com os problemas da imigração e de tudo isso. Temos sempre a arte e os contos para nos animar, não quero sair daqui com um final infeliz. Pois, olha, uma das coisas que eu faço todos os anos, há 60 anos para cá, cada maluco, é fazer um cartão de boas festas, pessoal, quer dizer, desenhado por mim. Também já me disseram que devia publicar um livro com os 60 cartões de boas festas. E este ano confesso que eu não sei o que é que é de fazer que alegre as pessoas a que lhes desejo um bom Natal. Já viu? É triste. Mas vai encontrar. Vou tentar que remédios... Falta inspiração. Vou tentar, se não batem-me. Concentre-se no museu e no ter conseguido realizar o museu é uma vitória, não é? De tantos anos. Foi uma vitória, não há dúvida nenhuma, que eu ainda não agradecia ao Dr. Ruas e à Câmara como devo, mas estou muito contente. O Alfredo Keil continua encauchado e dava outro museu, não em Viseu, porque não faz sentido. Em Sintra fazia muito sentido, porque ele era um amante de Sintra, mas já falhou por 2 vezes, eu já não insisto mais. Agora a minha preocupação é o cartão de boas festas, pronto. Então, pronto.
Agora leva-te, fica com trabalho de casa, fazer o postal de boas festas e enviar aqui à organização. Olha, só posso agradecer, desculpe se não encaminhei a conversa para o rumo que queria, eu estava muito nervosa, ainda estou, e todos desejosa que isto acabe. Pronto, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E muitas felicidades, porque o vosso programa é interessante. E pronto, o Miguel Horta meteu-me nisto e eu meto cada uma. Nós fazemos anos no mesmo dia, ainda por cima. É verdade, é verdade. Mas com uma diferençazita de números. Obrigado e muito bem. Vou tentar escrever ainda mais algum conto ou dois. Eu acho que sim. Ficamos à espera. Obrigada.